Na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula cobrou ajuda dos países ricos no combate à mudança climática e admitiu que o governo precisa fazer muito mais para conter a seca no Brasil. Nós vamos convidar o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, para conversar com vocês, para a gente analisar um pouquinho o conteúdo do discurso do presidente. Tudo bem, professor? Bem-vindo. E aí, Rafael, bom dia, muito obrigado. Nós que agradecemos. Professor, há nexo, correspondência, coerência entre o que o Lula pediu lá e o que o governo pratica aqui? Bem complexo, né? Responder, afinal, o Brasil também é um federalismo, tem divisões divididas entre os entes federados, mas o governo da União, né, portanto, chefiado pelo presidente Lula, tem uma responsabilidade ainda maior. Lembrando que, em especial, dividindo com o parlamento brasileiro a responsabilidade normativa, o executivo tem que implementar as políticas públicas e gastar as verbas aprovadas dentro do orçamento proposto, ou então requerer verbas suplementares para cumprir o seu papel. Bem, no discurso ontem, o Lula chamou a atenção à dificuldade cada vez maior no ambiente internacional de construir consenso. Ele chamou a atenção ao que aconteceu no fim de semana, a pauta para o futuro, e chamou a atenção também às metas do milênio sustentável, a Agenda 2030, que tem dificuldade de implementação. Portanto, um dos grandes elementos, sim, de transformar a realidade é a análise econômica do direito, a chamada reserva do possível, a limitação orçamentária. Não podemos esquecer que vivemos um mundo que está passando de crises em cima de crises. A crise econômica de 2008 foi sucedida por uma crise financeira, depois uma crise de pandemia e agora a crise inflacionária causada por 2 simultâneos conflitos de escala mundial. Tudo isso acaba minando recursos para outros projetos. Portanto, o governo tem que fazer o seu para casa, não pode simplesmente externalizar a responsabilidade para verbas dos países desenvolvidos, porque eles também passam por opções de onde gastar as suas verbas. Agora, professor, talvez um dos pontos em que o presidente Lula tenha respaldo, tenha condições, tem a retaguarda para fazer cobranças, a Amanda Klein falou sobre isso agora há pouco, seja a questão da cobrança pela reforma dos organismos multilaterais, a exemplo da ONU e principalmente a Organização das Nações Unidas, o próprio Conselho de Segurança da ONU. ONU que foi criada no contexto da Segunda Guerra Mundial e que hoje o mundo mudou, tem outra realidade, tem o protagonismo de países da América do Sul, de países da África também, o que não se tinha naquela ocasião. E Lula sempre faz essa cobrança para que haja representatividade dessas nações nesses órgãos. Isso deve avançar em algum ponto ou fica só no discurso, na sua opinião? Lívia, esse é um discurso que está coincidente entre as diferentes áreas. Eu acho que hoje é inegável que a ONU está descompassada com a realidade do mundo. A expectativa específica apresentada no discurso do Lula é aumentar a responsabilidade de 2 órgãos e diminuir a responsabilidade de um terceiro. O terceiro seria o Conselho de Segurança, que está minado pelas discussões não só da sua reforma, mas também de discutir qual seria a ampliação, mas sem discutir o principal problema, que é a questão do veto. E, portanto, ele tenta circunscrever isso aí, propondo uma ampliação dos poderes da Assembleia Geral para discutir temas de paz e segurança, segundo o que a gente faz a análise, né, os estudiosos, que é exatamente ultrapassar eventual veto. Mas ele propõe também um reforço do Conselho Econômico e Social, porque um dos objetivos da Carta da ONU era prevenir futura guerra, tratando com as causas do conflito e lidando com a chamada segurança humana. E, portanto, essa proposta de revitalização visaria ampliar as ferramentas de gerar desenvolvimento sustentável, portanto, conectado com aquela pergunta anterior que o Rafael me fez sobre o financiamento, o que poderia ser feito para mudar a realidade, em especial das mudanças climáticas, mas também outros tantos temas. Essa
proposta do Lula, a gente precisa acompanhar com o discurso de outros líderes políticos. Certamente, se a ONU não for reformada, aumenta a chance de estruturas paralelas ganharem força. E o Brasil está nessa corda bamba, tentando participar dessas discussões também. Em outubro e novembro, o encontro dos BRICS talvez apresente pelo menos alguma proposta paralela, em especial nos temas da área econômica. Se a ONU é um foco de mudança, o FMI e o Banco Mundial também o são. E, portanto, é possível que esse foro paralelo possa ir crescendo caso os países não consigam reformar a ONU. Não podemos esquecer da possibilidade da ONU sumir, assim como a Liga das Nações, por ter sido mostrada ineficaz, foi abandonada, veio a Segunda Guerra e no seu lugar apareceu a ONU. Portanto, o discurso do secretário-geral das Nações Unidas veio nessa mesma linha. A gente não pode esperar uma próxima guerra para uma nova estrutura, um novo acordo aparecer. Precisamos aproveitar do momento, inclusive, de paz para prevenir futuros conflitos, mudando o que precisa ser feito antes que o conflito em escala global aconteça. Professora Amanda Klein também tem uma pergunta. Professor, bom dia. Professor, se a gente fosse fazer, de um ponto de vista mais amplo, uma análise, uma avaliação sobre a eficácia da política externa desse governo Lula III, que sempre foi tido como um dos principais focos do seu governo, tanto que ele passou o primeiro ano de 2023 viajando o mundo inteiro. Qual a sua avaliação dessa política externa hoje, onde funcionou e onde não funcionou? E o senhor acha que hoje o mundo olha para Lula como um líder que goza de maior ou menor credibilidade, que tem tido sua credibilidade em alguns aspectos minada? Obrigado pela pergunta, Amanda. Eu vou dividir em duas partes. Uma primeira meta, que era reestabelecer a imagem do Brasil como um participante da agenda internacional. Isso eu tenho que dar crédito ao governo. Ele passou o primeiro 1 ano e meio reconstruindo relações. Agora, na segunda parte, construir a imagem do Brasil como uma liderança em escala global, o Lula falha. Falha em especial porque não comunga com valores com os diferentes setores. Ora se aproxima do Ocidente, ora se aproxima da África, ora se aproxima do Oriente Médio ou do leste, ou o Oeste da Ásia, sem conseguir ser considerado como um líder de nenhum desses grupos. E, portanto, aquela imagem que ele construiu do Lula 1 e do Lula 2 não está conseguindo ter reflexo e tração nesse terceiro mandato. Existem outras tantas lideranças do mundo que seriam convidadas para negociação em assuntos globais no lugar do Brasil. Chamo a atenção, em especial, porque a nossa voz ela é fragmentada e não consegue ser vista como um representante de nenhum desses segmentos. Professor, bom dia. Nós estamos vendo o presidente da República, ao que me parece, fazer muito discurso para dentro, ou seja, o que ele fala lá fora, para ele o importante é a repercussão interna aqui. Defende a democracia, ao mesmo tempo em que nós temos, no Brasil, um dos poucos países do mundo que censurou a Rede X, né? Fala dessa disputa entre ricos e pobres, né? Que os países ricos têm que dar dinheiro para os países pobres, quando, na verdade, a gente tem vários dos países mais pobres que são países não democráticos, que têm ali uma estrutura de poder autoritária e tal. Talvez esse discurso colhe para boa parte da população brasileira, mas, seguindo na linha da Amanda, o olhar daqueles líderes mundiais que realmente estão com pulso em todos esses acontecimentos que estão aí mundo afora, o senhor acredita que o Brasil, isso tenha um efeito do ponto de vista comercial, porque o geopolítico a gente sabe que o Brasil, né, tem uma relevância muito baixa, mas do ponto de vista comercial, isso tem algum efeito? Ou, na verdade, o interesse comercial é maior e passa-se por cima dessa falta de coerência do líder brasileiro? Cristiano, obrigado pela pergunta, porque eu estou nessa mesma linha. O Lula foi conhecido no mandato 1 e 2 por inaugurar uma diplomacia presidencial nova, fazendo da sua
percepção pessoal e da sua aceitabilidade como uma porta de abertura para a expansão dos nossos mercados. Acontece que o mundo agora, depois de 2020, da crise da pandemia, é um outro e as discussões ainda estão em aberto. E essas preocupações de alinhamento ou de afastamento ainda estão sendo calculadas. Uma única coisa que o discurso do Lula está coerente com as preocupações do nosso interesse são os perigos da desglobalização e da imposição de sanções econômicas, elas por múltiplos motivos, como você mesmo chamou a atenção, a questão da democracia, alguns países que, se forem vistos como antidemocráticos, podem sofrer sanções, veja o caso dos Estados Unidos, que o faz com múltiplos países. Um outro perigo são as questões trabalhistas e ambientais, a chamada pauta globalista, que a União Europeia usa com muita frequência para impor sanções e, portanto, de alguma forma, a gente anda nessa corda bamba tentando criticar essa postura unilateral, sabendo que da noite para o dia o Brasil pode deixar de ser amigo ou aliado e se tornar inimigo, e daí toda a nossa pauta, seja de exportação ou de importação, ser afetada. Dessa forma, esse grande cálculo econômico, o Lula tem que enfrentar também as questões da divisão interna. O Brasil tem diferentes setores de lobby e esse lobby nem sempre coincide na política externa. Para alguns setores, a aliança com a Europa e com os Estados Unidos é essencial, porém, outros setores, eles são competidores com esses produtos e, portanto, não seria coincidente uma aliança automática. Queria agradecer ao professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, pelo papo. Professor, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, abraço, bom trabalho para todos.